Agora, eu tenho aqui do meu lado um grande amigo, né? Que intuitivamente, eu cheguei e falei assim, eu vou pedir para ele participar hoje do Papo Amigo. Eu senti, falei, vou falar para ele vir para cá, porque eu acho que ele tem muito a ver com esse momento, né? Que tá aqui do meu lado, que é o nosso grande amigo Maurício Rodrigues. Aqui bom, da turma do Giló. Oi, bem? E o Maurício tem assim uma série de histórias muito legais dentro da turma do Giló. E na minha opinião, ele chegou na turma do Giló não por acaso. Essa é a opinião minha, tá, Valéria? Ele chegou porque realmente eu acho que isso é uma missão da vida dele. Ô Maurício, fica à vontade para conversar com a Valéria também, fica à vontade. Tudo bom, Valéria? Prazer te conhecer. Então, dentro desse contexto todo aí que vocês estavam conversando, eu me identifiquei, principalmente quando o Saulo falou da parte, né, de você quer resolver um problema ou você quer ter razão, né? Então, assim, eu desde muito cedo, eu sempre queria resolver o problema. E na minha vida profissional, eu fui muito tempo comprador de uma empresa, então eu tinha que resolver o problema, não importasse se eu estava certo ou errado. E assim foi na minha vida, né? A minha vida inteira, resolvendo problemas, não só os meus, mas problemas de outras pessoas, né? Essa é uma coisa que eu faço e eu gosto de fazer. Então assim, nessa aula, o Saulo conhece bastante a minha história e não sei se agora... É uma questão muito interessante, o Valéria, aqui o Maurício, ele passou por uma série de questões pessoais e até questões de... Você teve a questão do câncer também, não é isso? Sim, foi em 2017, né? Na verdade, Valéria, é assim, a minha história de vida, assim, ela vem com superações, aprovações. Eu tenho 2 filhos, né? Se você me permite falar, Saulo? Por favor, fique à vontade. Eu tenho 2 filhos deficientes, né? Eu tenho a Mariana, um beijão, filha, tá assistindo aí, o meu filho Miguel e a Mariana. A Mariana tem 18 e o Miguel tem 8 aninhos, né? A minha esposa, a Tatiana, também está assistindo, ela é fisioterapeuta, né? Então, assim, são 18 anos que a gente luta, né, com a minha filha mais velha, né? Ela tem vários probleminhas, ela tem mielomeningocele, não sei se você conhece, já ouviu falar, espinha bífida. Então, assim, foram vários momentos. E aí, no nosso segundo filho, mesmo com todos os especialistas, mesmo com os geneticistas, dando uma margem que não ia ter a rescindência, acabou tendo. Eu tive o Miguel, né, há 8 anos atrás, são 10 anos de diferença, e ele teve mielomeningocele também. Então a nossa vida foi muito no pensar não neles, no como seria a vida deles, dar uma condição de vida melhor, né, tratá-los, e o que fazer? Alguém tem que se sacrificar, porque alguém tem que ser o cuidador dessas crianças. E um tempo foi minha esposa, e depois de um tempo a gente trocou, né? Então eu que fico em casa. E o Saulo comentou do câncer que eu tive em 2017, em exames de rotina, eu estava me sentindo um pouco mal, acabei descobrindo que eu estava com 2 tumores no intestino, né? Então eles estavam no T3, então eu fiz a cirurgia e um ano depois, né, eu tive a segunda residência, que era uma suposta residência, mas não era, né? Mas eu tive que fazer a cirurgia para ver, então eu operei 2 vezes, né? Tirei 1 metro do intestino, enfim, toda aquela coisa. Junto, em paralelo com isso, eu já tinha a minha filha e o meu filho pequenininho. E a minha filha, ela teve um mal súbito, ela tem hidrocefalia, ela tem uma válvula na cabeça, né? Então ela acabou sendo internada, e então nós 2 ficamos internados. Ela ficou 4 meses em coma, ela entrou andando e saiu numa cadeira de roda. E aí começou meu trabalho voluntário. Eu já tinha outros trabalhos voluntários com outros amigos, com outras pessoas, mas nada de tão grande, nada representativo, né? A gente não conseguia fazer o que hoje eu faço com a turma do Giló.
E a turma do Giló entrou para me dar um motivo, para me dar uma sequência na vida, né? Eu queria um propósito. E durante essa minha reflexão da vida, né, o porquê, meus filhos dependem de mim, né? Então, assim, mais ou menos, esse é um resumo da minha vida, né? Eu fiz 50 anos agora. Então, eu lhe pergunto... Parabéns. Obrigado, e a minha esposa é a maior contribuição que eu tive na vida, ela me ajudou muito na criação dos meus filhos. A minha fase, né, pelo tratamento do câncer, foi bem difícil, dolorosa, e ela sempre esteve ao meu lado. Minha família, meus pais, beijão, pai, mãe, e todos os meus amigos, né? Mas aí eu te faço a pergunta, é minha missão, né, Saulo? Exatamente, essa que é a questão, porque a sensação que eu tenho, Valério, é que tudo que aconteceu na vida dele preparou ele para esse momento. É essa sensação que eu tenho. Eu falo, caramba, né? Porque não foi por acaso. Essa pelo menos é a sensação que eu tenho. Ou eu estou errado? Não, na verdade, assim, referente, eu não tenho como falar para vocês referente à espiritualidade, tá? Sim. Eu posso falar no sentido de constelação. Referente à constelação, nós teríamos que ver o campo, né, sistêmico dele. Eu vou explicar um pouquinho como funciona, só para você entender, tá? Fica à vontade, você tem todo o tempo do mundo, pode ficar à vontade. A constelação familiar, ela é uma prática integrativa complementar que foi integrada no SUS, que muitos juízes, né, promotores, advogados utilizam para mediação de família. E é uma prática onde, quando a gente vai fazer essa prática, é formado um campo chamado campo morfogenético. E foi descoberto por um biólogo chamado Rupert Sheldrake, eu acho que essa é a pronúncia. E neste campo existe o DNA familiar que fica se repetindo. E quando esse DNA familiar, ele é olhado, né, ele é visto, ele é dado lugar, ele perde a força nas próximas gerações. Mas isso geralmente acontece quando algo incomoda, né? Quando algo nos incomoda. E geralmente, o que eu vou falar agora não tem a ver com este caso agora que você me falou. Eu esqueci o nome do moço. É Maurício. Maurício, não tem a ver com a sua família, tá? Eu vou falar de alguns casos que eu já trabalhei, que eu já atendi, referente à constelação familiar, que falam que geralmente algumas doenças ou alguns fatos que acontecem na constelação familiar, e não tirando o seu mérito, tá, Maurício? Porque realmente você tem uma missão muito bonita e você deve ser uma pessoa bem forte para conseguir fazer tudo que você fez até agora, né? E tá fazendo ainda, né? Para outras pessoas também, né? Então, eu acho muito bonito, isso é admirável realmente. E em constelação familiar, o que a gente entende? A gente entende que algumas doenças e algumas coisas que acontecem, né, na família da gente e que são recorrentes, são quando nós honramos algo ou alguém que foi excluído no nosso sistema familiar. Então, às vezes você honra uma pessoa para que... Às vezes você pode até nem ter conhecido essa pessoa, pode não ser da sua geração, pode não ser do seu, né, da família agora, que você está lá atrás, vamos dizer assim, tá? E aí o que acontece? O seu sistema, ele tem essa necessidade, é como se fosse o nosso corpo, e aí essa pessoa que foi excluída por esse motivo, ela toma... O que acontece? O nosso, parece que essa pessoa é um órgão do nosso corpo, por exemplo. Se você atira um órgão do seu corpo, o seu corpo ele reage. E o sistema familiar é a mesma coisa. Se você tira alguém, se você exclui alguém por qualquer motivo desse sistema, ele reage. E aí o que ele faz? Ele coloca essa pessoa de volta dentro do sistema pelo motivo que ela foi excluída. E geralmente as pessoas mais jovens são as pessoas que mais se colocam à disposição dessa sobrevivência do sistema, porque precisa dessa outra pessoa que foi excluída, tá? Não sei se é o seu caso. Quando você fala excluída, você está falando alguma coisa relacionada a um filho adotado, uma criação com pais de amor, não de sangue? Não.
Não. Não estou falando isso. Estou falando que pode ter sido excluído do seu sistema familiar. O sistema familiar a gente entende assim, ó, o que você está falando de adoção, tá? A partir do momento que você é adotado, tá? Se você é uma pessoa adotada, se aquela família tem respeito e gratidão pela sua família biológica, você se reconhece dentro daquela família e aí você passa a ter 2 sistemas familiares. Você tem o sistema familiar da adoção e o sistema familiar biológico. Mas sempre o que impera é o biológico. Sempre o biológico. É sempre o biológico. Ok. Sempre o que impera. Então, sempre quando eu converso com alguém, eu sempre pergunto se a pessoa é adotada ou se ela sabe. Por quê? Porque nós vamos trabalhar primeiro, principalmente a pessoa que é adotada, a gente tem que trabalhar primeiro esse biológico, porque sem esse biológico ela não existiria. Ah, entendi. Né? Você E sabe aí, que... depois que a gente trabalha o biológico, eu trabalho o que adotou. Você sabe que lá, o meu tratamento do câncer é no INCESP. E lá, passando com o pessoal do hereditário, eles queriam saber da onde vinha o meu tumor, qual era a origem do meu... Porque eu fui diagnosticado com 45, né? Estou com 50 agora, então até fazer a cirurgia, o tratamento, então uns 4 anos. Então eu fui fazer os exames, passei com o geneticista, foi feito, e eu descobri que eu só tenho 2 proteínas, né? O ser humano tem 4. Então eu já trago aí uma mutação genética já, né? Que agora a gente tem que pensar no futuro, que o passado não interessa, né? Então o futuro, que são meus filhos, então eles vão ter que saber. Eu trago comigo uma síndrome que chama síndrome de Lynch, que é rara, mas é basicamente isso que você falou. E você sabe o que eu acredito muito? Eu acredito muito na lei do equilíbrio. Na lei do equilíbrio? Interessante. Ô Valéria, me diz uma coisa. Falando de lei do equilíbrio, eu já percebi, você também é formada em Direito, não? Você também é advogada, não? Não? Não. Porque assim, quando você fala para Valéria fala uma frase, fala um nome, fala uma palavra, ela já cata aquilo, gente, e abre. Quando você falou aqui, sou filho adotado, eu falei, meu Deus, é impressionante, eu já percebi isso também, que é um negócio assim, é um negócio assim incrível, pelo menos na minha opinião. E quando eu observo você falando, Valéria, eu vou vendo que tudo que está falando bate, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu acho uma coisa assim... mas na verdade é a técnica, Saulo. E o fato de eu também estudar muito sobre isso e praticar, né? Atender, praticar a técnica e ler bastante sobre isso. Então, quando isso acontece, quando você tem essa atitude, você acaba vendo que é um padrão mesmo, né? Acaba sendo um padrão. Então, mas assim, você tem, querendo ou não, você tem hoje competência no que você faz. Essa que é a verdade. Tanto que eu tô virando seu garoto propaganda. Onde eu vou, vai se preparando. Não, porque é verdade, gente. Sabe o que acontece? Eu acredito, aí é uma opinião minha, posso estar errado, mas eu acredito que na vida você realmente vem para uma missão que a gente pode chamar de tarefa. E quanto mais você puder ajudar as pessoas realmente a se tornarem pessoas do bem, melhor. Então, se funcionou para mim e está me ajudando, por que não passar para as outras pessoas? Principalmente nessa nova realidade que nós estamos vivendo no planeta. Não é só no Brasil, não. É no planeta.